Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Sebran Explica. No episódio de hoje iremos falar sobre ciência e saúde. Explicaremos como as vacinas funcionam, como a biologia molecular está atrelando ao seu processo de confecção, sistema imunológico, fake news, prêmios e muito mais. Turma, hoje vamos aprender como o nosso corpo se protege de vírus e bactérias perigosos. As vacinas ensinam nossas células de defesa a reconhecerem invasores antes mesmo que fiquemos doentes. Então finalizamos nossa aula de hoje com o seguinte aprendizado: precisamos das vacinas para criarmos imunidade e nos proteger de invasores. Até amanhã, pessoal! Dias depois no seu corpo. Alô, linfócito, avisa o pessoal que foram avistados intrusos em nosso sistema. Procure-nos e detenham como a vacina te ensinou. Certo, irei avisar o pessoal e acessar as células de memória. Acessando as células de memória. Atenção pessoal do Departamento de Imunidade. Foi avistado um vírus invasor. Devemos seguir as instruções da vacina. Atenção pessoal, como a vacina nos ensinou, atacar! Ótimo trabalho pessoal, a invasão foi totalmente controlada. Imunidade. Receita de shot para criar imunidade contra vírus? Vacinas causam mudança de sexo, virar jacaré, causam autismo. Você está vendo isso, linfócito? Oh meu Deus, nós vamos morrer! Reunião geral. Pessoal da imunidade, esqueçam as orientações das vacinas. Essas são suas novas armas para lutar contra os invasores. São os shots de imunidade. E pela primeira vez, o sistema de imunidade perdeu a luta contra os invasores. Com isso, foi necessários mais estudos para que o corpo entendesse que apenas as vacinas são eficientes. Agora vamos entender um pouco como as vacinas funcionam. As vacinas são produtos biotecnológicos desenvolvidos para induzir a imunidade contra uma doença específica. Elas podem conter patógeno atenuado, inativado ou fragmentado, ou apenas moléculas, antígenos ou genes relacionados ao agente causador da doença. Ou seja, seu objetivo é treinar o sistema imunológico e promover uma memória imunológica. Bom, eu vou falar sobre o nosso sistema imunológico. O nosso corpo ele tem dois tipos de resposta imune. A resposta imune natural, ou também conhecida como inata, que é a primeira linha de defesa do organismo, já estando presente na pessoa desde o seu nascimento. Então, assim que o micro-organismo invade o nosso organismo, essa linha de defesa é estimulada, sendo caracterizada pela sua rapidez e pouca especificidade. Já a outra resposta imune é a adquirida ou adaptativa. Apesar de ser a segunda linha de defesa do organismo, ela possui grande importância, já que é por meio dela que são geradas as células de memória, evitando que as infecções pelo mesmo micro-organismo ocorram ou, caso ocorram, elas sejam mais brandas e fracas. Bom, dentro da resposta imune adquirida, temos alguns tipos de imunidade. Dentre elas, a imunidade ativa, que ocorre quando o sistema imunológico responde a um antígeno, produzindo então anticorpos e ativando células imunes, como os linfócitos B e T. Ela é dividida em dois tipos: a natural, que ocorre quando uma pessoa é exposta a um patógeno de forma natural, como durante uma infecção. O corpo então combate a infecção e, como resultado, desenvolve uma memória imunológica. E a outra imunidade, que seria a que está relacionada ao nosso tema, a artificial, na qual ela é induzida através da vacinação. As vacinas, elas introduzem antígenos no nosso corpo, estimulando a produção de anticorpos e células de memória, sem causar a tal doença. Como as vacinas ensinam o nosso corpo? As vacinas, elas funcionam ensinando o nosso sistema imunológico a combater uma doença para, caso de alguma vez a gente entrar em contato com essa doença, isso reduzir consideravelmente o risco da gente ficar gravemente doente ou de transmitir essa doença para outras pessoas.
A maioria das vacinas ela contém uma forma atenuada ou inativa de um vírus ou de uma bactéria, ou uma pequena parte desse vírus ou bactéria. Essa pequena parte é denominada antígeno. Então, quando uma pessoa é vacinada, o seu sistema imunológico reconhece o antígeno como um agente estranho, fazendo com que isso ative as células imunitárias da pessoa para produzir anticorpos e criar uma memória daquele vírus ou daquela bactéria. Então, caso a pessoa realmente entre em contato com o vírus ou a bactéria, o seu sistema imunológico irá se recordar e ele vai produzir os anticorpos adequados e estimulará a produção de células T, que ajudam a destruir as células infectadas e a coordenar a resposta imune. Assim, ativará rapidamente as células imunitárias corretas, a fim de matar o vírus ou a bactéria, protegendo então a pessoa de determinada doença. Com o desenvolvimento da biologia molecular e a descoberta do DNA e RNA como portadores do código genético, a criação de vacinas avançou para uma nova geração, mais racional e eficiente. Em vez de usar o micro-organismo completo, essas vacinas utilizam apenas genes que codificam proteínas de interesse imunológico. Isso permite que a própria célula do indivíduo produza o antígeno necessário para ativar o sistema imunológico. Essa abordagem inovadora, baseada nas bases moleculares e genéticas dos patógenos e do sistema imunológico, resultou em vacinas compostas pela informação genética essencial para estimular uma resposta imune robusta. Essas tecnologias têm revolucionado a prevenção de doenças infecciosas, proporcionando maior segurança, eficiência e rapidez na produção de imunizantes. Inicialmente, a utilização da molécula de RNA mensageiro enfrentava um grande desafio: sua extrema instabilidade. Nos primeiros experimentos, os RNAs mensageiros sintetizados mal conseguiam chegar às células antes de serem degradados. Além disso, os compostos utilizados eram altamente inflamatórios, gerando uma resposta imunológica excessiva, o que dificultava sua aplicação segura em vacinas. Um dos avanços mais importantes para superar esse problema foi a substituição de nucleotídeos na molécula de RNA mensageiro. A cientista Katalin Karikó, junto com Drew Weissman, descobriu que, ao substituir a uridina, um nucleotídeo natural do RNA mensageiro, por uma versão modificada, chamada pseudouridina, era possível evitar a degradação rápida da molécula e reduzir a resposta inflamatória, favorecendo sua eficácia como vacina. O segundo, que envolveu vários grupos de pesquisa, como comandado pelo bioquímico canadense Peter Cullis, descobriu que embrulhar a fita de RNA mensageiro numa nanopartícula de lipídios ou gordura é uma forma eficaz de protegê-lo da degradação. Assim, essa molécula pode ser injetada, viajar pelo organismo e chegar às células onde cumprirá a função para a qual foi projetada. Essas descobertas foram essenciais para o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 e representaram um marco na história da imunização. Em reconhecimento à contribuição revolucionária, Karikó e Weissman receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 2023. Agora, a gente tem os 3 passos para a criação de uma vacina de RNA mensageiro, e eles envolvem: primeiro, a identificação do código genético viral, RNA, que contém as instruções para a fabricação da proteína spike, que é essa indicada em vermelho no primeiro desenho. Segundo, em laboratório, é criada uma sequência de RNA mensageiro com esse código. A troca de uma molécula à uridina diminui as chances que o corpo identifique o RNA sintético como uma ameaça. E terceiro, o RNA mensageiro é envolvido em uma capa de nanopartículas lipídicas para protegê-lo e facilitar a absorção pelas células. Para realizar esse comparativo, usaremos 2 vacinas, a clássica, da varíola, desenvolvida em 1796, e a moderna, do Covid-19. Um ponto importante para esse comparativo é o impacto de cada vacina. A vacina da varíola erradicou a varíola ao longo do tempo e fez um marco histórico. E a vacina do Covid reduziu significativamente as mortes e hospitalizações globais durante a pandemia. Um ponto interessante é que a vacina do Covid tem uma eficácia de acima de 90%. Ou seja, a cada 100 pessoas que tiveram contato com o vírus e receberam a vacina, apenas 10 poderiam ter sintomas mais graves. Um outro ponto interessante para essa comparação é o valor de cada vacina. A vacina clássica da varíola tem um
preço relativamente baixo. Jenner, que era o desenvolvedor da vacina, costumava retirar o vírus diretamente de feridas bovinas e implementar em humanos. Já para a vacina do Covid, teve uma alta necessidade de tecnologias avançadas e infraestruturas específicas, ou seja, o preço poderia chegar na casa de bilhões. Outro ponto relevante é o tempo. As vacinas clássicas demoravam muito para serem produzidas e para serem disseminadas. Já as vacinas modernas são mais rápidas e conseguem ser produzidas em maior escala. Um exemplo disso foi que a doutora Jaqueline Gomes de Jesus, da Universidade Federal da Bahia, conseguiu sequenciar o genoma do vírus SARS-CoV-19 circulante na América Latina em apenas 48 horas, graças à biologia molecular. Além disso, a eficácia das vacinas clássicas também eram mais baixas, já que os vírus eram retirados de feridas bovinas, como o caso da varíola, e introduzidos em humanos, ou seja, isso poderia trazer complicações futuras. Mas as vacinas atuais possuem testes clínicos e monitoramento global, que fazem elas serem mais eficazes. E claramente isso tem impacto direto no nosso último tema, que é a segurança, que as vacinas clássicas eram relativamente seguras. Já as vacinas modernas, pelos seus testes clínicos e monitoramento global, podemos dizer que ela é altamente segura. Com isso, podemos concluir que a biologia molecular teve e ainda tem um impacto na forma que vivemos. Além disso, fica evidente que sem esses estudos, o mundo que conhecemos hoje, como um aumento na expectativa de vida, não seria possível. Bom, e agora essas são nossas referências. E o trabalho ele foi desenvolvido pelas alunas Camille, Lara, Júlia e Yasmin.